Aí você está começando a sua estratégia de marketing digital e todo mundo falando para você que você precisa investir em SEO, mas você não sabe direito o que é SEO e nem por onde começar. Nesse vídeo a gente vai explicar o que é SEO. Olá pessoal, Eric Casagrande aqui da SEMrush para falar então de um assunto que basicamente envolve a gente muito mais do que talvez a gente saiba e perceba. SEO. Por que eu estou falando isso? Porque é natural, quando a gente está com alguma dúvida sobre algum conteúdo, sobre alguma informação, sobre algum produto, sobre alguma coisa, é muito normal a gente pegar o nosso celular ou no nosso próprio computador e em algum mecanismo de busca, como Google, Bing, Yahoo, depende do seu preferido, digitar uma palavra-chave, um termo e esperar uma resposta. E aí a gente vai clicar em alguns desses links. A gente basicamente está fazendo uso do que o SEO nos proporciona. E eu vou explicar isso melhor para vocês, porque sim, isso está muito presente no nosso dia a dia e pode fazer muita diferença dentro da sua estratégia para gerar tráfego, para gerar leads, para conseguir clientes e conseguir, de fato, atingir o seu público-alvo de uma forma mais qualificada e interessante. Então vamos lá, o que é SEO e como que ele funciona? A sigla SEO está para Search Engine Optimization, que é a otimização para os mecanismos de pesquisa. Isso quer dizer que a gente vai usar técnicas para fazer com que o nosso site, portal, blog, recursos digitais apareçam melhor posicionados para qualquer busca que seja interessante para a gente, que o usuário fez dentro desses mecanismos de pesquisa. E o nosso objetivo final é, claro, fazer com que esse usuário veja esse resultado, clique nesse link e encontre as respostas que ele está buscando, encontre a informação que ele deseja. Por isso que é bem interessante trabalhar as técnicas de SEO, porque elas tendem e devem responder a essa intenção de busca do usuário. E quando a gente recebe esse usuário no nosso site, através do SEO, através do tráfego orgânico, a gente tende a receber um usuário muito mais qualificado, justamente porque a gente respondeu essa pesquisa, essa busca desse usuário. E como é que o Google faz isso? O Google tem os seus Google Bots, robôs dos mecanismos de pesquisa, que rastreia o seu site, seguindo os links e indexando essa informação no próprio Google. E a partir disso, então, ele vai entregar esse resultado para o usuário final. E aí a gente entra com o SEO, usando de algumas técnicas e áreas do SEO, para fazer com que o Google entenda essa informação de uma forma mais simples. O objetivo do Google é entregar para o seu usuário, aquele que está fazendo a busca, o melhor resultado possível. Porque senão o Google, no fim das contas, não funciona. Então, se você estiver fazendo otimização com foco no seu usuário, tentando entregar para ele uma melhor experiência e as melhores informações, você naturalmente também estará otimizando para o Google, porque o objetivo dele é o mesmo, entregar uma boa experiência para o usuário. Muito bem, agora que a gente entendeu a lógica do que está por trás do SEO, de otimização para os mecanismos de pesquisa, quais são as áreas de SEO que a gente consegue trabalhar para otimizar esses resultados, para tornar o nosso site melhor para os mecanismos de pesquisa e, portanto, para o nosso usuário também. São 4 áreas, 4 pilares do SEO que a gente deve prestar atenção. O primeiro deles é SEO técnico e, como o nome já diz, são aspectos mais técnicos que você deve olhar para garantir que o seu site irá performar melhor. E quando a gente fala de performance, uma das coisas mais importantes é velocidade. Se o seu site está com uma boa velocidade, se ele irá carregar rápido para o seu usuário. Se tem bastante links dentro do seu site, o que facilita esse rastreio. Se tem links quebrados, também é uma coisa muito importante, porque é uma péssima experiência para o usuário. Esses são alguns exemplos de fatores técnicos. Outro pilar, também muito importante do SEO, é o SEO on-page. E aí a gente está falando basicamente de tudo que está dentro do seu site, que você tem controle e está relacionado ao conteúdo, às informações que o seu usuário vai ver. A gente está falando dos títulos das suas páginas, do conteúdo em si, do texto desse conteúdo, e aí vem então principalmente as palavras-chave que estarão dentro desse conteúdo, dentro do título, garantindo com que esse conteúdo performe para aquele termo. E você tem que ter vários cuidados em relação à palavra-chave, como analisar a intenção de busca, ver se ela responde o que o seu usuário está pesquisando. Inclusive, de novo, tem outro vídeo aqui que explica em detalhes o que é e como trabalhar a intenção de busca.
Mas ainda dentro do SEO on-page é importante ver como estão as suas imagens, se elas estão otimizadas, se elas carregam rápido. Também quais são os seus títulos SEO. O título SEO é aquele título que aparece no resultado de pesquisa e ele pode ser diferente do seu título de página. Todos esses são aspectos do SEO on-page que você deve observar. Outro pilar, o terceiro pilar importante do SEO é o SEO off-page. Como o próprio nome já diz, é aquilo que está fora do seu site. E aí são todos os recursos que você pode trabalhar para otimizar que vão influenciar no seu site, mas eles estão externos ao seu site. O principal deles e super importante é trabalhar os backlinks. Backlinks são links de outros sites que apontam para o seu site. Quanto mais e principalmente quanto de melhor qualidade for esses backlinks, mais chances do Google também entender que o seu conteúdo tem qualidade. E o melhor jeito de conseguir backlinks é gerar dentro do seu site conteúdo de qualidade, pois ele será digno de receber um link de um outro site, porque esse conteúdo que você criou é referência. Há outros fatores também de SEO off-page, mas eu vou deixar essas dicas nesse outro vídeo aqui para vocês acompanharem, que explica direitinho as diferenças entre SEO on-page e SEO off-page. Muito bem, a gente falou já do pilar de SEO técnico, do on-page e do off-page. O quarto pilar do SEO, que você também deve prestar atenção, principalmente se você tem um negócio digital, uma loja numa região específica que atua em determinada região, é o SEO local. Ou seja, é otimizar em alguns recursos, por exemplo, como o Google My Business, para que o usuário que está em determinada região encontre o seu negócio, encontre a sua loja. Bom, pessoal, agora que a gente já entendeu o que é SEO e como ele funciona, e principalmente quais são as áreas que você deve trabalhar para otimizar e fazer esse trabalho? Quais são as vantagens, então, para valer a pena fazer tudo isso? Tem algumas características do SEO que valem muito a pena de ser trabalhada. A primeira delas é que você vai aumentar a sua chance de gerar tráfego orgânico. Tráfego orgânico é aquele tráfego do usuário que usou o mecanismo de pesquisa, clicou em alguns dos resultados e então chegou no seu site. Por que esse tráfego é tão importante? Primeiro, que você não paga absolutamente nada quando o usuário clica nesse link, porque ele é orgânico, diferente do tráfego pago. E esse usuário, como a gente já falou, tem a tendência de ser muito mais qualificado, pois a princípio você está respondendo uma dúvida, entregando uma informação da qual ele está buscando nesse mecanismo de pesquisa. Que você tem uma grande chance de converter esse usuário, maior do que em outros canais, porque ele já é um usuário mais qualificado, então você tem mais chance de gerar mais leads e, por consequência, aumentar também as suas vendas ou o consumo do serviço que você oferece. Outra vantagem muito importante do SEO é que, apesar dele demorar um pouquinho mais para entregar resultados, se feito de forma constante, esses resultados também são muito mais perenes. E a tendência é que você cada vez mais gere mais resultados, aumente o seu volume de tráfego e atraia cada vez mais usuários qualificados para dentro do seu site. Isso é bem diferente, por exemplo, de tráfego pago, que apesar de você fizer uma boa campanha, atrair usuários qualificados, à medida que você parou de colocar dinheiro nesses assuntos, você não irá mais gerar resultados. Então o tráfego orgânico permite isso, o SEO permite isso, que você gere um crescimento de tráfego qualificado a longo prazo para dentro do seu site. Isso é muito importante. Quem de nós não quer usuários qualificados dentro do nosso site? SEO vai ajudar você nisso. Por fim, uma outra vantagem muito importante do SEO é que quando você trabalha ele desde o início do seu projeto, atento a esses critérios que a gente falou, desses 4 pilares, você naturalmente irá oferecer uma boa experiência para o usuário, pois você estará, primeiro, entregando conteúdo de qualidade, com as palavras-chave e informando o seu usuário sobre aquele tema que é importante para você, e você estará também atendendo os fatores, os sinais de experiência que o Google indica como uma boa experiência para o usuário. Esses são os fatores que o Google fala. Muitos deles estão associados ao SEO técnico, mas de forma geral, se você cuidar disso dentro do seu site, a chance de você conseguir bons resultados de SEO e à medida que o seu usuário chegar no seu site, ele ter uma boa experiência, são muito grandes. E aí, quem tem uma boa experiência com o seu site, tende a voltar, tende a se inscrever, tende a virar lead, tende a comprar. Beleza, pessoal? Essa foi uma explicação básica do que é SEO e de como ele funciona e de quais são os principais
pilares dessa técnica. É bem importante que a gente leve em consideração sempre a experiência do usuário em relação a isso. Porque se a gente otimizar pensando nisso, a gente também vai atender os mecanismos de pesquisa e gerar mais tráfego orgânico, que é um tráfego qualificado. Eu vou deixando aqui do lado um vídeo sobre SEO on-page e SEO off-page, que a gente mencionou durante esse vídeo aqui também, que explica com mais detalhes essas duas técnicas. Beleza? Um grande abraço e até a próxima!